Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, dia 27 de março de 2026, vamos começar a nossa segunda temporada aí do Old School Podcast, podcast da Associação de Ex-Alunos que a gente criou para fazer um acervo audiovisual aí sobre a história da nossa faculdade. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro aí, Girino, 37ª turma. Tiago Matheus, 27ª turma, vulgo Girino. Opa. E a gente hoje trouxe duas figuras imponentes da história da nossa FMJ. Imponentes. Segunda turma, Dr. Oswaldo Luporini. Segunda turma, Dr. Reinaldo Miranda. Devidamente apresentados. E a gente trouxe esse podcast com a ideia de justamente trazer os ex-alunos desde o começo da formação da faculdade, para contar as histórias, para contar os apertos que eles passaram desde o começo, vocês principalmente nas primeiras turmas, né, que a gente até em off aqui citou do matagal extenso que vocês pegaram aí pela frente, e vocês vieram com o facão abrindo a picada, e hoje está todo mundo ali no caminho aberto por vocês aí, né? Então é mais do que prazeroso para a gente trazer vocês aqui para discorrer um pouco a história, como é que foi esse aperto todo do começo, né? Vocês de segunda turma tinham uma turma só de veteranos, já eram 60 na época, né? Então, teoricamente, 120 alunos aí no ano de vocês, de entrada. Como é que foi essa chegada aí? A emoção de estar fazendo medicina, talvez até vindo de fora, Luporini. Eu sei que a família é toda de São Carlos, né? O clã dos Luporini é toda de São Carlos ali, né? E como é que foi essa vinda para cá? A chegada? É. Eu decidi fazer medicina, eu queria ser piloto de jato e fui curtindo tudo isso aí durante muito tempo, né? São Carlos está ali do lado, Gavião Peixoto, Embraer, né? Embraer, Fica fácil ali, né? Ali, e em Santa Eudócia, né? Tem a pista agora o Lula. Aliás, o Lula esteve lá essa semana. Ave Maria. Foi lá, agora é o campo de teste da Latam. E de repente eu fui descobrindo, eu tinha medo de sangue, cara, fora de brincadeira. Olha só. Eu fui ficando deprimido, eu acho que era depressão, porque eu não podia ver acidentado, fratura, nada disso. Passava mal. E sangue, então eu resolvi encarar, e eu lembro que eu acho que eu falei para os meus pais, não, eu vou fazer medicina, porque eu quero ver de perto o que é isso que, sei lá, o que acontece, Sim. né? Ou o que está acontecendo comigo. Então eu fui para a medicina com medo de tudo aquilo que ela mostrava para mim. Foi em busca de uma resposta, então. Mesmo a morte, o acidente e tudo mais. Sim. Né? Eu sofri um acidente de bicicleta, apostando corrida na minha Merck Swiss 59. Pneu balão. 28. E quando eu caí, você cai de apoio. Fratura no punho. Quando eu levantei, esse braço estava assim. Eita. Eu olhei assim, cara, na hora, eu falei, ele não vai ficar assim. Clá! Veio no lugar, era uma luxação, né? Reduziu. Então, até hoje eu tenho Uma limitação. Eu tenho uma limitação aqui daquele ano. E eu fui no ortopedista daquela época que disse que tinha tratado. Não, tá bom, deixou imobilizar. Uma autorredução ali, resolvido. Não fazer nada. Perfeito. Então eu fui, realmente. Posso contar mais? Claro, então? Porque claro. foi longa a história. E eu fui fazer cursinho. Sim. Em São Paulo, fiquei 2 anos ali morando na Maria Paula, em frente à Câmara Municipal, fazendo objetivo. Morei também na esquina da São Francisco, Sim. em direção à Praça da Sé, num hotelzinho desse de esquina em São Paulo,
Nossa. Em 68, cara. Mas era bom. Cara, mas eu chegava, eu descia no Anhangabaú, do ônibus, ia a pé, subia ali pela São Francisco, tudo, ia para casa no hotel tranquilo. Nessa época era tranquilo ali, né? Tido um assédio nenhum, cara. Depois ali também a gente à noite saía 11 horas, moravam muitos, no hotelzinho moravam muitos alunos da São Francisco. Sim. E a gente ia para a Praça Clóvis Bevilacqua, que hoje não existe mais. Unificou com a Praça da Sé e tinha o bar do João do Grão. E aquele bar que o banco dava quase na porta, assim, você ficava ali. Na rua. Então ficava ali, não era aquele... Os noia daquela época, era aqueles bebum legal, cara, ficava ali esperando você dar alguma... Você não tinha medo de encontrar um drogadão. Um jogador desse tipo que a gente encontra hoje. Sim. Hoje é preocupante e degradante. Sim. Naquela época o cara até era simpático, ficava ali até 1, 2, 3 horas da manhã, voltava a pé. Clóvis Bevilacqua, Praça da Sé, Senador Feijó, com Quintino Bocaiúva, entre a São Francisco e a Igreja da Sé. Morei ali 2 anos, cara. Tranquilamente. 2 lugares com muita tranquilidade. E estava prestando exame em Rio Preto, estava na segunda fase de Rio Preto, já tinha feito o exame aqui, e estava esperando a vaga aqui também. Sim. Estava na segunda fase em Rio Preto, estava muito bem. Aí me ligaram que a Medicina Jundiaí ligou. Tinha chamado. Que estava para ir lá, porque estava a reserva, que era o 10º colocado da fila de espera. Eu fiquei em dúvida, porque Rio Preto era um local muito... faculdade bacana. Naquela época bacana, era particular, né? Mas eu acho que era municipal, falei, era municipal particular. Jundiaí, que era um pouquinho mais próximo e fácil de São Carlos. Sim. E entre Campinas e São Paulo. Sim, também, claro. Né? Então eu resolvi ficar por aqui. E eu tinha outros interesses em São Paulo também. Minha namorada estava morando em São Paulo. Ficar mais perto. Acho que é por aí que eu cheguei. Aí começou. Fui chamado em Jundiaí. Começou a trilhar os passos para cá. E fiquei por aqui mesmo. E a família dos Miranda é natural de Jundiaí? O clã dos Miranda? De qual condado é o clã dos Miranda? A família é toda de Minas Gerais. Minas Gerais. Zona da Mata. Olha. Manhuaçu, Comendador Venâncio, Estado do Rio. E Minas Gerais, ali na fronteira, Itaperuna, Manhuaçu, Manhumirim, de onde saiu uma Miss Brasil, Manhumirim. Cidade de 26 mil habitantes se deu a Miss Brasil. De onde se diz do brejo sai lírio, né? Mas eu estudei, curiosamente, eu estudei no Liceu Coração de Jesus, em São Paulo. Sim. Onde eu fiz o científico e conheci um indivíduo chamado William João de Oliveira Meda, que era da primeira turma. Lembra do William? William estava na minha classe. E o William prestou o exame sem fazer cursinho. Eu fui fazer cursinho. Sim. Daí a gente se encontrou lá no Seu Coração de Jesus. Ele foi lá e falou: Baixo, seguinte... Baixo, não sei por que esse apelido, porque é injustamente chamado assim. Aí... Eu acho também que é exagerado. Não tem porquê. Né? Você reclamava de bullying. É verdade. Aí isso me magoa até hoje. Bom, aí encontrei o William, ele falou: Baixo, é o seguinte, você tem que prestar Jundiaí. Falei, eu não sabia onde era. Nem sabia o que não sabia desistência. O que era Jundiaí. Falei, Jundiaí. Falou, cara, eu entrei lá, eu tenho 60 amigos. Olha que legal. Falei, 60 só? Ele falou, olha, tem um microscópio para cada um, tem não sei o quê, o diretor é maravilhoso, você tem que prestar mais. O problema é que eu não tinha grana, papai também não tinha. E eu fiz inscrição no C100 e eu tinha dinheiro justo para mais uma inscrição. Sim. Eu tinha que fazer um single shot. Aí me inscrevi em Jundiaí e graças a Deus deu certo. Passei, entrei num número ruim, mas tudo bem, 24º. Mas sem nenhuma... Você é da primeira lista. Sim, mas sem nenhuma conotação. Sim. Bom,
Nunca tinha vindo para Jundiaí. Conheci um amigo meu, Simon Almost Blind, que o pessoal chamava Simão Quase Cego, um baterista do conjunto. A gente tinha um conjunto em São Paulo chamado Fire Cats, Gatos em Brasa, uma coisa horrorosa. Enfim. Mas você já morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Por quê? Porque meu pai veio trabalhar em São Paulo. Aí eu vim para São Mudou Paulo. Mudou a família toda, você veio estudar lá no colégio. A família toda era eu, meu pai e minha mãe. Sou filho único, não por opção, mas não tive nenhuma participação nisso, mas... Opção divina. Melhor que impossível. Né? Chegamos em Jundiaí, vim eu, Paulo César, que veio fazer vestibular. Ocorreram esse ano, em 1970, segundo ano, Sim. 955 candidatos para 60 vagas. Olha. Já era considerado... Para um segundo ano de... Um segundo ano de funcionamento. O primeiro ano teve 580. Concorrência... A característica interessante é que o vestibular, as provas eram mimeografadas Sim. pelo Dr. Monte Carmelo. Lembra disso? Fizemos a prova no Anchieta. Olha só. Quando eu estava em São Paulo, em casa, minha mãe aparece, morava num prédiozinho em Santana, mamãe aparece na varanda. Você entrou? Eu falei, entrei onde? Onde? Tô aqui fora. Fomos lá no Objetivo, porque apareciam as listas lá de aprovação, no Objetivo. Né? Antigamente era assim, né? Eu e meu pai, não tinha carta, não tinha. Meu pai tinha um Fusca vermelho, depois ele me deu Fusca 65. Quando eu vi meu nome lá, eu comecei a pular e, de repente, um cara veio e me abraçou, começamos a pular junto, ele e o meu pai. Paulo Basto. Passou também. Passou também, e a gente foi, também passei e tal. Ficamos amigos Você nesse dia, Paulo? né? Conhece? Conheço. Bom, jogava futebol de salão. Falei, agora, passou, como é que faz? Tentava jogar, né? Mas essas histórias vão vir depois. Aí, na época, eu falei assim, e agora, como é que eu vou... Porque era problema... Sim, claro, financeiro. Era a faculdade mais barata. Sim. Ainda é hoje. Ainda é. É uma das... Era, não lembro quanto, mas era... Sim. Dava pra gente encarar. Mas eu tinha que morar em República, porque não dava Sim, pra viajar. claro, não carro, tem como. Meu pai, logo no primeiro ano, me deu o Fusca. Velho lá, porque... Olha. 1.200. Que bom. Eu andava 80. Naquela época a gasolina não tinha problema, você enchia o tanque, né? Ninguém se preocupava. Tranquilo, né? Se preocupava com o preço. Chegou, encontrei dois amigos do São Bento, que era o colégio perto do liceu, que era Ângelo Dovide e André Escatinho. Falou, vamos fazer República com a gente. Aí na mesma turma, entraram junto. Todo mundo junto, no primeiro dia, fazer inscrição ali na faculdade, tomar o trote. Olha que legal. E aí apareceu um outro cara, uma simpatia, um cara que eu aprendi a ser amigo, muito mais do que isso, um irmão, Luiz Henrique Scalf, que nos deixou. Sim. Foi meu parceiro de quarto muitos anos. E então a gente começou na República, a gente não se conhecia, nunca tinha visto Loporino, nunca tinha visto ninguém, mas aí eu tive a felicidade, nós tivemos a felicidade de precisar fazer o diretório. E eu ia entrar nesse assunto. E qual foi o critério nosso? Pegar um de cada república. Que legal. Loporino da dele, eu do Palácio de Buckingham, que era o nome da nossa república, sem nenhuma conotação. Marinho Scarpe. Nossa, era Cabaré da Otília. Do Cabaré, nós do Palácio. Do Cabaré até o Palácio. E tinha o alvo da mocidade, que veio o Abel. Era uma distância curta do Palácio até o Cabaré, não? Tudo era curto. Cara, era tudo ali na Vila Área. Né? Nós morávamos no Samuel Martins, numa casa, que era Samuel Martins. Morei lá também. Até hoje ela está do mesmo jeito. Primeiro ano morei lá também. Terra, hoje é asfalto. Hoje é asfalto. Então foi o Loporino presidente, o Marinho Scarpe vice. Olha só. O Abel e o Herculano secretários, eu e Vanderlei Carlos tesoureiros. Sim. E eu aprendi a conhecer esses caras, a admirar esse cara. Sim. Eu ia entrar nesse assunto do diretório, ainda bem que vocês citaram, porque, quer ou não, a criação veio dessa época de vocês, né? E foi maravilhoso. A criação de um centro acadêmico, né? Um meio de convivência entre os alunos, porque não tinha nada, né? Eram duas turmas só, 120 alunos. Nós somos da segunda turma, e eu acho que a nossa turma teve um destaque, não no bom sentido. Sim. Porque quando nós chegamos, tínhamos, como o William falou, 60
companheiros, amigos, tudo, sim. mas estava faltando alguma coisa. Sim. Chegou uma turma, né, de pessoal mais jovens, porque a primeira turma tinha bastante cara mais... Era mais da minha idade. Eu estou 7 anos na frente do Reinaldo, praticamente. Que eu já cheguei... Eu sou do tempo que você levava pau, levava bomba no ginásio. Sim. Não tinha essa, chama os pais, conversa certa. Eu perdi 2 anos no de matemática, ninguém chamou para falar, assim, assado. Não. 2 professores de matemática me reprovaram em 56 para 57, 57 para 58. Aí, quando eu fui aprovado, no 3º ano que eu fiz, eles me aconselharam a minha família a colocar no colégio diocesano, que era colégio de padre, que era mais fácil. Lá fui eu, em 59, na 2ª série, né, do ginasial, para o colégio de padre, porque realmente eu até hoje sou ruim de matemática. Não aprendi até hoje. Física um pouquinho ruim, química melhor, biologia eu ia bem, sempre, né? Até de português eu tirava 9, 10 e tal. E nesse que ele está falando aqui do DA, não sei se... Isso, do diretório. Eu sei que eu fui escolhido para presidente, eu acho que eu cheguei mais velho. Entendi. Tomei 2... Mais experimentado aí. Tinha 2 anos perdidos. Mais rodado. Cheguei mais velho, mais rodado. E depois outra. Em 63, eu fui chamado para servir o Exército no Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília. Trabalhei 1 ano no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, na Granja do Torto, na casa do presidente, certo? Fazia ronda na piscina do presidente enquanto a família tomava banho de piscina, certo? Colocava o relógio, chegava, chegava Maria Denise, filha do Mas por que você foi relocado para lá? Não tinha aqui no São Carlos na época? Não, tinha, mas... Tiro de guerra, essas coisas? Tinha, mas Brasília precisava de contingente, porque Brasília tinha sido fundada em 60 e ela não tinha contingente ao redor. Aquilo era praticamente uma selva, e eles precisavam de gente com uma formação melhor, que já tivesse 4ª série para servir no Alvorada, no Ministério da Guerra, no Congresso. Então nós fomos chamados para isso. Lá você tinha que ter 4ª série completa, né? E para servir para fazer esse serviço do BGP. Nossa. E ficamos 1 ano. Virou lá. Guarda presidencial ali. Altura mínima 1,80. 1,80 de altura, peso, tudo certinho. Até eles já tinham, o Exército tem até hoje, né? Que hoje o pessoal degradou demais e eu não concordo com isso. Sim. Ninguém quer que a esquerda dê o golpe. Agora, todo mundo quer que os militares dêem o golpe. Então fica difícil. Nós temos que aprender a votar, trabalhar como cidadão para que as coisas aconteçam direito. Né? A coisa foi tomando outro rumo, né? E então ficou assim. Então fiquei lá. Isso aí acabou auxiliando você nessa tomada do diretório, hein? Porque eu cheguei... era uma molecada. Hoje eu vejo nas fotos, você vê as fotos, você vai lá em casa ver... O Edmir, a Matê, o Vanor, era aquelas caras de menininho. Herculano, cara de menininho. Tudo 18 anos. Tudo 18, 17 anos. Tinha 17 anos. Eu já cheguei eu era soldado, eu falava... fiz isso lá em Brasília, não sei o quê, não de propósito, mas você conversando e tal, eu juntava para falar de república. Quantos anos você tinha quando você entrou na faculdade? Eu entrei com 25. 25, entrei com 25. Já estava mais experimentado aí já, né? 30 para 31. Não, eu tinha mais experiência de vida. E outra coisa, a vivência em São Paulo, tudo que eu contei antes também, tem um motivo, né? E era tudo a pé em São Paulo, cara, fazia tudo. Nesse meio tempo você não chegou a tentar outro curso superior, não? Foi só medicina nesse meio tempo? Eu entrei, meu pai falou, o meu apelido em casa era Zezé. Zezé, se você não entrar esse ano, você vai trabalhar. Cara, entrei. Aí forçou. Primeira, né? Entrou na raça. Forçado. Forçado.
Foi assim que, naturalmente, eu tinha mais ascendência sobre o pessoal, que era só molecada, meninada, né? Então, começaram a escolher, presidente e tal. E como é que foi na época? Vamos atrás de jogos, vamos atrás de isso para realizar festa, vamos atrás de financeiro para... A maioria das festas eram nas repúblicas que faziam antes, né? Ou tinha locais que... As festas eram nas repúblicas, mas podemos contar as Claro, estamos aqui para isso. Pois é. A história. Vou passar a palavra. Muito obrigado. Data Vênia, máximo presidente. Eu aprendi a respeitar e gostar do Lupurini. Sim. Obrigado. Porque ele era um cara... De gostar de uma maneira... Não, sim, platônica. Mas assim, quase. Aí, ele era um cara que tinha uma visão diferente da gente, até etariamente, mas pela experiência, pelo jeito de ser, pela coragem. Entendi. Ele nos transmitia isso, e a gente precisava. Porque segurança, mais segurança. Não, a gente estava completamente... Imagina, ninguém sabia. Eu era tesoureiro. Agora, a minha experiência conta zero. Financeira. Então, o que a gente fez? Eu bolei um livro, caixa, onde punha tudo que entrava em azul e saía em vermelho. Sim. Eu seria o controle. um Haddad, um Fernando Haddad hoje. Eu faria isso aí. Então, a gente fazia esse negócio. Só que a gente não tinha dinheiro. A gente tinha que esperar entrar os bichos para fazer aquele kit bicho, entrar dinheiro. Mas nós fomos atrás. Ele foi atrás de muita coisa. O Herculano foi... Todos. Tinha gente Tanto que eu fiquei assim mais... Parecia que era que eu não forçava a barra. Fiquei mais conhecido na cidade. Sim, né? Claro. Até que o prefeito, o vice-prefeito, tem que fazer isso. Sim. Tem que fazer. E atrás, eles faziam também, todo o pessoal. Fazia, mas... Não, e tinha um pessoal de Jundiaí também, não tinha? O Hélio, Lotério. O Hélio era da primeira turma. Não, então, mas ele não estava junto com vocês? Não. Vocês não chegaram a ficar junto no diretório? Não. O Hélio era da primeira. Aliás, tem um episódio meu com o Hélio. Sim. O Hélio é uma figura sensacional, né? Sim. Você conheceu. Bom. Sim. E eu quis fazer uma placa, lembra, para homenagear a primeira diretoria. Nós fomos no Abrão Farão, lembra, que fazia placa para o cemitério? Farrão. Abrão Farão. E a gente fez lá vamos fazer uma placa em homenagem à diretoria anterior. Eles saíram, vocês entraram, queriam homenagear. Mas aí eu coloquei lá, Hélio Avilmar Lotério. Mas o nome dele é Hélio Alvimar. Lotério. Até hoje eu encontrava o Hélio na faculdade. Ele falava, você sempre me achou uma pessoa vil. Imagina, Avildar. É uma figuraça. Mas aí a gente começou a juntar dinheiro e a gente queria também reformar. Eram as casas na frente da faculdade. Sim, chegamos a pegar. Eram separadas. Sim. A gente juntou duas delas para fazer um salãozinho de coisa, mais o refeitório, tudo isso. Mas tinha que demolir, construir. Então, ele, o Herculano, eu saía da aula, o Herculano já estava com os livros em cima do capô do Fusca. Ele falava assim, temos que ir no Mieto. Mieto era uma madeireira. A gente pegava material de construção. Aqui. Sim. E a gente fazia isso. E a gente conseguiu fazer essa reforma dentro do possível. Sim. Foi muito legal, a gente fez isso. E a gente fez também um negócio que o nosso diretório fez. Lembra da apostila de microbiologia? A gente não tinha, o Lacasse fazia umas apostilas, a gente não tinha um negócio para estudar microbiologia. Então a gente fez uma apostila lá com o Reinaldo Anagráfica Olivato. Reinaldo, meu xará, lembra dele? Nós fomos lá mais ou menos umas 150, ele não aguentava mais ver a gente. Não aguentava. Então a gente foi lá, a gente fez tudo isso aí sem dinheiro. Sim. Praticamente. Mas fizemos blusão verde e branco, lembra daquele dupla face, branco e verde. Sim. Ficou caro, vendemos isso, camiseta, vendemos tudo isso. Mas o que foi principal? A gente se juntou muito, a gente se uniu muito. Sim.
porque nós éramos 60. A união. A primeira turma, a gente teve contato, tudo isso, mas eles já estavam em outra, eles estavam com outras coisas, nós estávamos começando. Sim. Tinha um pessoal que não era em República, viajava todo dia, a República Anhanguera, que a gente chamava, deles nós pegamos o Vanderlei. Nesse tempo ainda o pessoal viajava, vinha de trem. Viajava muito, Campinas também, trem, Campinas, pessoal de Campinas e São Paulo falaram. viajava todo dia. Sim. E vinham de trem, né? Não tinha. E foi muito legal, assim, a gente ficou muito amigo, muito unido, foi uma época muito boa. E se você imaginar que ao todo nós éramos 120, começamos na Ecomed, lembra Ecomed? Economia, medicina e medicina. direito. Eu tenho até hoje, os cartazes em casa, eu cheguei a mostrar para vocês lá. Nessa época, o nosso time de futebol era o Luporini mais 10, time de basquete era o Luporini mais 4, time de vôlei era o Luporini mais 5, ping-pong era o Luporini, tênis era o Luporini e, enfim, ele era o poliesportista e era um cara praticava, mas a gente até que não fez... Sem contar vantagem, mas eu gostava dele. Ele era bom. Até hoje eu gosto dele. Eu acho que isso foi importante até para a época, né? Porque, queira ou não... Eu estava acostumado, né? Eu não parei porque sempre porque geralmente o diretório acadêmico ele parte mais para a parte política da coisa, né? Então acho que isso foi interessante aí para deixar um ar mais... Vamos incentivar o esporte aqui dentro, né? Esse negócio acabou quando essa coisa, tendência política, pelo menos... Acabou quando o Malcolm e o Ricardo Bento começaram, já teve aqui, você ouviu com muitas... Eu ouvi esse podcast. Você chegou a ver esse episódio? Tudo. E foi quando eles fundaram a Atlética. Sim. A Atlética eu ia perguntar foi em 74. Isso, em 74. 16 de abril de 74. Professor Alfonso Bovero. Isso, é isso aí. Da PAB era o diretor, mas eles fundaram a PAB, que separou o esporte da parte política. Porque, na época, começou a ter uma certa ingerência. O Malcolm não se dava bem com o então presidente do diretório e resolveram fazer isso aí, separar o esporte da coisa. Sim. E foi muito bom. E hoje a Atlética é uma empresa, tanto assim, mas hoje... sem dúvida. Na época, e outro detalhe, né? Na nossa turma, eu acho que tinha o quê? 23% de mulher. Outra coisa mudou bastante, né? Hoje é o contrário. A maioria. É o contrário. 65%. Exato. Isso, é o contrário. Nós temos quanto? Nós 10, temos 12. É o contrário. Temos quase 20. Quase 20 na nossa turma? 18. Acho que uma das... Se eu não me engano, acho que a primeira turma que elevou o número de alunos para 80 tinham 15 meninos. Pois é. Né? Então, é uma dificuldade hoje que a faculdade passa, né? Ela não consegue muito carregar os esportes masculinos justamente por isso, né? Em compensação, feminino, nada de braçada. Era o oposto, né? O masculino carregava e o feminino era... Hoje, você pegar os esportes de quadra nosso aí, o feminino, nada de braçada aí... Tanto é que a primeira vez que subiu para intermédio, né? Sim. Jundiaí sempre careceu disso, principalmente por causa do número de alunos, né? Aí, a partir do momento que começou a ter 120 por ano, aí já muda de figura. Aí você começa a bater de frente com as escolas maiores, né? E aí, Jundiaí teve a felicidade de subir pela primeira vez, ótimo, lindo, maravilhoso, é o que todo mundo sempre quis. E as meninas fizeram bonito lá, viu? Opa, sim. Tanto é que o próximo episódio, a gente até combinou com as meninas, tomara que elas assistam esse. Pegamos duas meninas da 51ª turma, uma do vôlei feminino, outra do basquete feminino. As duas fizeram final da pré-intermédio que subiram. E da intermédio. E jogaram a intermédio e fizeram as finais da intermédio que legal. no mesmo ano. Eu vejo o basquete feminino ganhou as duas. A promoção, campeão da pré-campeão da intermédio. E o vôlei feminino acabou perdendo, foi prata, mas jogou as duas finais também. Muito legal. Então é isso aí, muito legal. Eu vejo a participação, a atividade, parece que eles são profissionais. Hoje em dia mudou. O estilo mudou. O estilo mudou. Trabalham por aquilo. Até da nossa época. Tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem casa do atleta, técnico pago todo mês, quer dizer, e outra, as despesas aumentaram, né? Aumentaram demais, né? Tanto é que a gente ainda... uma das ideias da formação da associação de ex-alunos era
entrar com auxílio para essa meninada aí, né? Para a gente poder ter um esporte melhor ali, né? Para voltar aquela velha máxima do mens sana in corpore sano, né? Sim. É isso, né? Você tem que ter o esporte correndo do lado ali dos estudos, entendeu? Para espairar um pouco a cabeça, né? Mudar um pouco o foco ali, né? Porque queira ou não, você fica o dia todo lá dentro, é pesado. A gente sabe que é pesado, quem cursou sabe que é pesado, né? Então precisa um pouquinho dessa parte esportiva aí para dar uma desafogada, né? Ele estava falando do que nós saímos para porque eu trabalhava e tal, mas nós fazíamos juntos, inclusive a condução era do Reinaldo. O que era o Opala? Ele tinha um Opala marrom, capota branca, era reclinado? Vinil bege. Vinil bege. Capota de vinil bege, né? Era Mieto, era Nossa Senhora. Olivar, Franco da Rocha. Circular, Franco da Rocha, Juquirê. Olha só. Essa medicina. Então, quando a gente começou, nós entramos em 70. E aí foi essa coisa. Em 71 começaram as atividades da faculdade no Hospital São Vicente. Sim. A primeira turma começou a ir lá e tal e coisa. E foi muito legal. Em 73, nós tivemos a primeira crise da faculdade, quando a gente estava na faculdade. Sim. Crise em termos, mas sim, crise. Por quê? Porque havia um convênio entre faculdade e o Hospital São Vicente. Sim. E até o prefeito, na época, tinha aprovado tudo isso, mas... O Hospital São Vicente, na época, era gerido pela prefeitura? Não, o Hospital São Vicente era dos vicentinos em comodato com a prefeitura. Ah, tá. E o pessoal até falava que era mais fácil entender o mistério da Santíssima Trindade do que entender a administração do São Vicente. Porque era o dinheiro do INAMPS que a prefeitura geria e quem administrava eram os vicentinos. Então era um negócio assim, né? Mas dava certo. Sim. E antes disso foram as freiras. As primeiras vezes que eu fui no São Vicente, ainda estavam as freiras. A gente estava. Onde a diretoria, hoje o São Vicente, Sim. era a clausura das freiras. Elas moravam Conhecia lá. a clausura. Conhecia lá em cima. O chão ainda era de encerado. O taco. O hospital rescindia água de colônia. Era bonito. Era outro tempo. Era um tempo depois lá virou dormitório dos internos e residentes. E hoje em dia é diretoria. Eles falavam, quando a gente ia ter aula, eles falavam, a aula vai ser lá na clausura. Lá em cima, na clausura. Isso aí. E aí, em 1972, criou-se no São Vicente a primeira, foi um embrião muito legal, criou-se a medicina de atendimento de urgência de porta. Sim. O Anania, eu lembro que o Anania, todo mundo, o pessoal da cirurgia, criou isso. Isso foi o embrião do SAMU, o embrião da urgência da coisa, né? E foi o mesmo ano em que o Dr. Jaime conseguiu. E quando eu falo em Jaime, existe todo um parênteses a ser feito. Sim. Né? Eu não gosto nem de falar porque eu me emociono, uma figura maravilhosa, inigualável, sem ele... Todos dessa época de vocês não tem. Tem a mesma sensação. Não, todos é a casa de Jaime, assim como a USP é a casa de Arnaldo. Isso nunca vai mudar, haja o que houver. Certas coisas vêm para ficar, né? Sim. Mas em 72, o Dr. Jaime conseguiu que a gente frequentasse também o Hospital do SESI. Olha. O Hospital do SESI, onde fazia, mas tinha cirurgiões incríveis no Hospital do SESI. Jalma Jurado operava lá, Gustavo Murgel operava também. Gustavo Adolfo Murgel, cirurgião. Excelente cirurgião, um cara maravilhoso. Então a gente teve oportunidade de tudo isso aí. Em 1973, voltando, aconteceu uma mini crise. Sim. O que seria isso? O prefeito ignorou, houve por bem, mudar o convênio entre faculdade e São Vicente para prefeitura e São Vicente. Nomeou, na época, um diretor, o secretário da Saúde, que tinha por missão nomear o diretor clínico e o diretor administrativo, o diretor técnico. Aí a coisa começou a... desandar um pouco. Não, deu uma travada, porque... o diretor clínico e o diretor técnico eleitos ou indicados não eram afins com a faculdade. Então, foi uma época assim um pouco difícil, mas nessa época o Bacila, em 74, conseguiu aumentar os nossos convênios em Franco da Rocha. Então, derivou um pouco a clínica médica para lá, um pouco a cirurgia, a gente foi muito para Franco da Rocha. Bacila, ele era o diretor nessa época? Sim, nessa época já era ele.
Bacila saiu em 76, quando nós nos formamos em 75. Sim. E em 77 entrou Aníbal Silveira como diretor, sim. Infelizmente morreu em 1979, assumindo o Álvaro da Cunha Bastos. Cunha Bastos. O Álvaro, eu tive aula com ele ainda. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, o São Vicente ficou mais ou menos assim, até que em 1977 voltou Pedro Fávaro, que foi o fundador, o idealizador da nossa faculdade. Sim. Como característica, uma pessoa honestíssima que morreu no Hospital São Vicente. Olha só. Muito pouca gente sabe disso. Quando todos os nossos políticos frequentam hospitais de ponta, ele foi até ele morreu no São Vicente. Mas era outro estilo. Ele deu força para a faculdade. Nossa, deu tudo. Nossa, ele foi o cara que bolou. Você sabe disso? Sim. Em 1967 foi desapropriado o Hospital Santa Rita, onde hoje é o prédio da faculdade. Isso, da faculdade. Quem estava à frente disso? O pai do Bagi. Pai do Tibagi, isso. Major Evaporé, isso. O Ginásio Rosa. Sim. E meu sogro, eu sei disso porque meu sogro na época também estava nesse meio, só que ele sempre foi uma pessoa, apesar de brilhante, ele tem o título de defensor perpétuo da Serra do Japi, morreu uma pessoa que faz muita falta, brilhante, genial. Olha. E como tal, ele gostava de ficar à margem, ele não aparecia, só dava força. E na época, eu me lembro, ele foi um dos que mais batalhou para a nossa faculdade, para criar a faculdade, que foi o Pedro Fávaro. Começou em 68, primeiro vestibular, 12 de março de 1969, primeira turma, nós entramos em 1970. E assim foi. Foi uma época até boa, vamos dizer assim, de estabilidade, até que em 84 a 89, uma administração que naquela época se usava mandar uma lista sextupla. Sim. Com 6 nomes para o prefeito escolher o diretor. Mas era uma coisa mais pro forma, porque o diretor já era praticamente escolhido e indicado pela faculdade. Por isso que ela era uma autarquia. Né? Autarquia, a definição de autarquia é vida própria, dependendo da fiscalização do órgão mantenedor. Sim. Mas vida própria. Prefeitura, no caso. Então, o que aconteceu? Nessa época, o prefeito não queria nenhum dos nomes da lista sexta, devolveu a lista, fato inédito, nunca havia acontecido. A faculdade estranhou, fez outra lista mais ou menos igual, ele devolveu da mesma forma, porque não havia na lista o nome que ele queria. Entendi. Não vou citar o nome que ele queria, não vem ao caso, Deus o tenha e o preserve. Mas o que aconteceu? Ele disse o seguinte... Não era ligado à faculdade. Não era fora da faculdade, era do hall de amizades do prefeito. Então ele disse a frase famosa que foi perpetuada pelo secretário da Saúde na época, cujo nome também, um odontólogo, cujo nome não vou citar. Mas ele disse o seguinte: se eu não posso nomear o diretor que eu quero, eu vou fechar essa escola. Olha. Ninguém levou muito a sério. Mas foi exatamente o que ele fez. Uma coisa andou. Então a faculdade de Jundiaí foi extinta. Em 1985 não podia ter mais vestibular. Qual foi a grande sorte, a grande jogada? Quem me disse isso foi o próprio Carlos, secretário da faculdade, que sucedeu o nosso amigo Oswaldo, Willy Fer. Havia um aluno que tinha pedido adiamento porque entrou no Exército. Então, por lei, você teria que manter este aluno matriculado. O que fez, na época, Luísio Matos Pimenta genialmente. Falou, então, já que eu tenho que dar um curso para um aluno, eu vou cobrir chamar essa turma. os de outros de ciências afins da saúde. E assim foi feito, e assim a faculdade se manteve. E assim o Jalma Rodrigues, porque o Pimenta morreu 2 anos depois. Sim. E o pessoal até falava, né, o que o Pimenta dizia... Pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, eu vou falar até com o Papa. E o pessoal falava, professor, o senhor fez mais. O senhor foi falar com Deus. Com Deus. Essa história é bonita mesmo. Dos Transformers, né? O pessoal falava. Então, o que aconteceu? O prefeito queria acabar com a faculdade, estava extinta. Sim.
E ficou aquele negócio até que houve a intervenção federal e veio uma pessoa para fechar a faculdade, que foi do Raimundo Mano Vieira, da Paulista. Sim. Mas ele veio, ele não só não fechou, como ele achou que não, essa faculdade é muito boa, tem condições. Não só não fechou, como em 1989 estávamos abrindo vestibular pela VUNESP pela primeira vez, Sim. a Faculdade de Medicina de Jundiaí. E abriu para quem tivesse curso... Sim. Afins também. Afins, odontólogos, Sim. Biomédico, biomedicina, farmácia. Farmácia. Então nós tivemos um curso, Sim. eu ia falar curso paralelo, na verdade. Então nós tivemos 3 anos daqueles que entravam pelo currículo, né? Sim. Então nós tivemos alguns. Não, mas no momento foi extremamente interessante, né? Pô, Então nós temos alguns ícones. que história para manter a faculdade em aberta aí, né? Manter a faculdade aberta. Sem então dúvida. Esse o primeiro pessoal deles, foi importante. eu acho que o maior ícone foi o Jaime, porque Sim. quando o Pedro Fávaro topou fazer uma faculdade e houve um consenso para a faculdade de medicina, ele falou, Sim. bom, eu só faço isso se o diretor for o Dr. Jaime Rodrigues, jundiaiense, pessoa maravilhosa, ele assumiu, ele trouxe os professores por... Amizade. O Oswaldo falou outro dia, Deus o tenha, mas ele deixou o Carlos, né? E ele disse o seguinte, o seu Oswaldo tem uma passagem muito interessante. O seu Oswaldo, uma vez a gente estava reformando a faculdade, a nossa, e eu estava preocupado fazendo conta ali na entrada, na pastelaria, na entrada da faculdade. Sim, na frente ali. O seu Oswaldo passou gravata borboleta. Clássica. Boa tarde, menino. Chamado de menino. Boa tarde, seu Oswaldo. Por que você está aí? Tanto fazendo conta? Médico não gosta de fazer conta. Eu falei, não, é verdade, seu Oswaldo, mas eu sou o tesoureiro. Ele falou assim, nossa, você é o tesoureiro. Sobrou. Esse diretório vai fechar. Eu falei, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Eu sou imagina, tesoureiro. Eu falei, não, tá faltando dinheiro. Tá, não sei o quê. Que voto de confiança, não? Ele falou, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Ele foi. 10 minutos depois ele voltou e falou, doutor Jaime quer falar com você, menino. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Lá vem, né? Lá vem. E o doutor Jaime sempre teve uma política de deixar a porta da diretoria aberta. Nossa, vai lá na diretoria conversar Você lá. não chega nem... Você passava logo. Não, você é capaz de você é incinerado. Mas eu cheguei e falei, doutor Jaime, quem foi? Não, o Oswaldo esteve aqui e falou que vocês estão precisando de dinheiro. Eu falei, não, mas... Ele me deu um cheque. Olha Que só. nós usamos. E no final do ano, eu fui devolver o dinheiro, porque a gente economizou. Eu cheguei lá, na diretoria. Isso eu nunca falei para ninguém. Que legal. Olha que história. E porque me emociona. Sim. E tudo isso aí a gente viveu junto. E depois de formado também em São Vicente, eu fui fazer, estava trabalhando no São Vicente, né, cirurgião e anestesista. E todo dia escutando o Reinaldo atrás do pano falando do jogo do Palmeiras, pô. Se o Palmeiras tinha ido bem, se ia jogar, o que se acha. É outra paixão. Certo? Além da Então, tesouraria, tem que ter alguma coisa. Olhava por cima do pano assim, falava, o que você está fazendo? Nós passamos, operava pelo menos 3 vezes por semana, operava. Depois, Paulo Sacramento juntos. Muito. Hospital Santa Rita. Então, ficamos juntos. Então, mesma turma. República juntos. Né? Olha só. Mesma faculdade, mesma turma, República e mesmos hospitais. Trabalhamos juntos, eu ficamos 40 anos juntos. E eu me lembro deles, né? Eu sempre lembro das cirurgias e tal. E logo depois de feito residência, cirurgias assim mais complicadas, de maior porte, ele fez uma anestesia para mim na minha primeira gastroduodenopancreatectomia. GDP. Aquilo, e era complicado, era um CA de pâncreas, um câncer de pâncreas, né? Então, eles achavam que eu demorava muito para operar, mas eu vou ser sincero com você. Eu tinha um medo, nem vou terminar. Sim. De esquecer
algum instrumento, alguma gase, alguma coisa dentro do paciente, eu ia devagar. Meticulosamente revisado. Eu era meticuloso, sinceramente, na sutura e tudo mais. Então, isso aí é outra história. Mas esse caso era aquele que certamente poderia dar complicação. Sem dúvida. Não, certamente. Olha, ele lembrou. Mano, eu não vou sobrenome. Não, você falou da gastrodiadopancreatectomia, eu até ia citar em off. Uma delas o senhor realizou e eu era interno no meu 5º ano. Eu lembro de ter entrado junto com o senhor em Franco da Rocha. E era um lugar difícil de fazer fazer uma dessa. Deixa então, eu contar essa, Dona Geralda, eu lembro dela até hoje. Olha só, falar. Dona Geralda, entramos 7h30 da manhã. Eu lembro de voltar de carona com você de Franco da Rocha, 8 da noite. Cirurgia da Pradose. Meticulosamente procurando as gases dentro do mediastino da Dona Geralda. Cirurgia grande, complicada. E pode dar complicação. E realmente tem essência de sutura da pancreatojejunostomia. Então, chama e reabre. Depois que você reabre o caso desse, você deixa aberto e faz lavagem programada. Cada 2, 3, 4 dias, lavagem programada. Então, eu cheguei no centro cirúrgico, uma das meninas da enfermagem, ele já estava lá circulando, então, falou, doutor Reinaldo falou que quando o senhor não tem o que operar, desce na Jurani. O senhor liga na UTI e manda descer o Jurani. Cirurgia, desce o Jurani. Não tem nada que operar, desce o Jurani e lava a barriga dele. Nossa. Foda, cara, e foi... Olha que história, né? Eu lembro mais ou menos, foi 36 dias de internação, mais ou menos, e o Jurani foi de alta, cara. Minha primeira gastrodiadeira. E ele foi lembrando uma de Franco da Rocha. Então, essa de Franco da Rocha, eu fiquei tão grato ao senhor que quando eu era plantonista de ortopedia lá, eu lembro que teve um episódio que o senhor foi dar um plantão de trem, porque talvez acho que teve um pepino no carro aí, ficou em conserto. E na volta do plantão, o senhor voltou comigo de carona. E eu retribuindo a carona que o senhor me deu no final dessa gastroduodeno-pancreatectomia. Respeito é bom, eu gosto. Senhor, não. Senhor, você. Um meninão desse, você. Mas então, desce o Jurani. O Lupo, quando tem que operar, liga na UTI e manda descer o Jurani, pô. Tava livre, fazendo nada, vamos lá na barriga do Jurani. Agora que a gente entrou em curiosidade, eu queria entrar numa outra curiosidade agora do Baixo. Doutor Baixo. Falou que ele é tão bom anestesista. Alguém falou da anestesia, tudo. Eu queria saber como é que é a história de anestesia aves. A história da árpia. Eu queria saber a história da árpia. Eu queria que o senhor contasse em detalhes. Em detalhes. Eu gostaria de detalhes. Eu acho que todos que vão assistir vão querer saber em detalhes a história da árpia. Isso aí me corta o coração, mais do que isso. Me leva... Você sabe um que me pediu para fazer essa pergunta para você? Daniel De Carli. Eu imaginei. Imaginou, né? Imaginei. Então, deixa eu explicar. Assim, Américo Barbulho eu trabalhava... Conheci Américo Barbulho na época que eu... Você criou um dos criadores da sua residência. Exatamente isso. Na época Santim e tal. Bom... Américo Barbulho, do Paulo Sacramento, era dono da Jandier Clinics. O Américo chegou para mim um dia e falou: Baixo, vem cá. Foi Américo, preciso de você. Falei, fala. Não, é o seguinte, cara, você vai achar estranho, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um amigo alemão louco. Aqui tem um sítio, aqui, Campo Limpo, ele é neurótico de guerra. Sei. O americano era louco por esses sítios aí, né? Mas um puta amigo meu. Ele falou pra mim assim: Américo, eu tenho um passarinho. Eu tenho um passarinho. Eu tenho um passarinho lá no sítio. E o passarinho tá com a asa caibada, não voa, ele só se reproduz e come em voo. Nossa. Como ele tá no chão, não quebrou a asa, ele vai morrer. O alemão falando. Dane-se, né? Vamos. Mas o passarinho. Eu prometi pra ele que a gente vai lá operar
o passarinho. Falei, a gente quem? A gente... Não, você vai comigo. Falei, não vou. Você tá louco, Américo? Você tá louco? Nunca vi um pássaro na minha vida fazendo anestesia num pássaro, não sei nem como é que faz isso. Você é louco? Não, prometi, pelo amor de Deus. Falei, não, Américo, não. Pô, o Américo tinha uma caminhonete, pegamos o carrinho da anestesia, pusemos na caminhonete. Eu falei, agora como é que eu vou fazer? Pegar a veia do bicho não dá. Eu não vou. Máscara, O bico. Não tem como. Falei, bolei um saco plástico. Envolveu a cabeça aqui com um papel. Simplesmente. E com uma entrada pro oxigênio aqui e um mecanismo valvular para ele expirar. Para poder expirar. Falei, bom, mas agora, que bicho que é, Américo? Árpia. É uma árpia. Deve ser um... Nem imagino. Árpia. Só a única águia brasileira. Não, é muito maior. É o pássaro símbolo do nazismo. 1 metro e... Isso que ele tinha. O alemão. Andrezão, a gente chegou... Quando eu vi o tamanho do bicho, eu falei, Américo... 1,5 metro no mínimo gigante. ali, né? É gigante, esse bicho é gigante. Não, mas... Américo, pelo amor de Deus, nós vamos matar o bicho. Eu já falei pra ele que a chance de nós matar ela, que no americano falava, nós vai matar ela, mas é... Falei, Américo, vamos lá, vamos matar o bicho, é uma raridade. Não, você vai lá. Você, pelo amor de Deus, você prometia, você vai. Falei, puta... Liguei no zoológico de São Paulo. Falei com o veterinário. Como é que a gente procede? Não, falei, olha, eu estou de onde é isso, anestesista, nós temos aqui uma árpia. O cara falou, hã? Falei, uma árpia. Ele falou, meu Deus. Falei, uma árpia e grande. Ele Temos falou, aonde? Nossa, que cor que ela é? Falei, não sei. Ele falou, se for a branca, é gigante. Falei, eu não sei a cor. Ele falou, tá, mas assim, qual é a sua dúvida? Não, tem que fazer anestesia nela. Ele falou, ai, cara... Eu vou te falar uma coisa, não tenho a menor ideia. Eu vou ligar, tem um zoológico no Rio de Janeiro, um amigo veterinário. Olha só. Ele pode... Não, ninguém tem... Como é que você... Quem? Ninguém opera aquele bicho. Quem que vai mexer numa árpia? Não, você cara, tá louco. aquele é um assassino. Morre na natureza. Não. Aí ligou no Rio de Janeiro e respondeu para mim, olha, Reinaldo, eu falei com o cara, com o veterinário, o único que tem experiência, que tem um caso... E ele disse o seguinte, a árpia, ela não pode usar nenhum halogenado, não pode usar anestésico local, nem derivado de amida, nem de éster. Eita, né? Vai anestesia como? E ela é sensível apenas a protóxido. Você é louco. Tem que dar uma paulada na cabeça, então. Não. O protóxido é aquele gás azul que a gente tem no carrinho de anestesia, mas... Levamos um torpedo de protóxido, porque lá na casa do alemão não tem gás encanado, nem oxigênio, nem protóxido. Então levamos o carrinho de anestesia, um torpedo de oxigênio, um torpedo de protóxido no meu saco. Levei material para pegar a veia, urgência, laringoscópio. Deslocaram quase o centro cirúrgico aqui. 5 minutos. E laringoscópio rapidamente para entubar e tal. E chegamos lá, e o alemão falou para um funcionário dele, vai buscar o passarinho. E a gente estava no galpão para fazer, o Américo foi com uma furadeira, olha só, aquela manual, para passar um fio de Kirchner na asa. Puxa vida. Só que eu falei o seguinte para ele, falei, Américo... Osso pneumático ali, né? Esse osso não vai fixar. Vamos tentar. Aí vem o empregado com um edredom, ele pôs na mesa assim, saiu uma garra para fora, muito maior que a minha mão, preta. Eu vi aquilo, meu Deus do céu. Que coisa absurda. Todo mundo segurando o bicho com a asa quebrada. Aí levantou a cabeça. Quando levantou a cabeça, eu vi a personificação do demônio. Do mal. Branca. Um bico enorme, do tamanho do... Nossa Senhora. Gigante. E uma coisa preta, parecia uma máscara, olho vermelho do demônio, olhando para mim assim. Nossa. O alemão segurando no pescoço. Não vai dar certo. Américo. Eu botei o saco na cabeça, liguei protóxido, falei, quanto? Vou começar com 30% oxigênio e protóxido. Que coisa maluca. Subindo, pelo amor de Deus. Saco. Aí, de repente, o alemão me fala, ficou molinha. Ficou molinha.
E ela respirou. Que Falei, coisa, Américo, né? pode ir. Vai. Plim, caía o fio. Não segurava, Nossa, né? claro. Não Ele segurava. passou umas 30 vezes, não deu certo. De repente, o bicho assim. E eu com esteto no pescoço, aqui no peito. Tinha uma Sim. quilha. Parecia um navio. A Nossa frequência Senhora. dela, 300. Nossa Senhora. Parou. Acabou. Nunca mais deu uma batida. Foi o, Eu peguei o laringoscópio. foi o final da Árpia. Lâmina reta de criança, eu vi um buraquinho aqui. Tubei e ventilei. Puf, o papo fez isso. Era o saco aéreo. Saco aéreo. Não era Não tinha como entrar na Tirei dali, traqueia. botei na traqueia, ventila, Nada. morreu. Eita. Ainda bem que naquela época a sociedade protetora Não. não era tão, Cara, tão absurda. ativa, hein? Saímos de lá, ainda falei assim, pô, o alemão falou, não, vamos tomar um café na café. Eu falei, Não. desculpe, pelo amor de Deus. Eu Não tô com... Não, É. o Américo ria. Idiota, ria. Americão. Américo, olha que vergonha. O cara falou, vê o alemãozão, cara gigante. Que situação. Falou, doutor, muito obrigado. Eu sei, era uma coisa, a gente tentou. Tentou. Muito obrigado. A ideia do senhor foi muito boa, eu achei. Porque ela ficou molinha. Falei, Olha só. essa foi a minha Essas curiosidades eu vou te falar. Doutor Porini, eu sei que o senhor tem uma, a gente tá meio no final, mas eu queria que você contasse da vez que você empurrou bandeirinha para baixo da valeta ali, ó. Parece que o campo era meio suspenso na época, você deu um tranco. Eu me lembro o que aconteceu, eu estava querendo lembrar, você lembra em que jogo foi em campo? Em campo foi. Eu lembro que eu dei uma curta. Quem me contou essa foi o Celso, da sexta turma. Eu dei uma curta no bandeirinha, ele deve ter anulado um gol meu, coisa desse tipo. Saí comemorando, ele marcou impedimento. Anulou o impedimento. Eu cheguei lá e deu uma curta nele, caiu o barranco. Deu um chega pra lá, parece que ele voltou. Voltou marrom. Parece que era esse, se é em Jundiaí ou se nós estávamos jogando, se a faculdade estava jogando fora. Será que o campeonato em Rio Preto? Não sei. Alguma coisa que nós somos? A história que eu fiquei sabendo é que ele subiu marrom ali pra bandeirar o resto da partida. Realmente eu dei um pega no bandeirinha e ele rolou barranco abaixo, mas não era a minha intenção, era só sem querer. Foi, quase sem querer. Infelizmente, o papo foi excelente, tanto é que passou voando, né? A gente imaginou que pudesse até mais perguntas aqui, mas o horário vai ficando escasso. Queria agradecer muito a presença de vocês. De novo, fortalecer a ideia de que vocês foram os que abriram a picada para todos nós podermos estar aqui, né? Então acho que até os meninos mais jovens de hoje deveriam ter isso como se fosse um livro de cabeceira. Porque a ideia nossa da Associação de Ex-Alunos com esse podcast é justamente isso, é engrandecer mais a história que já é enorme da nossa Faculdade de Medicina de Jundiaí. Então eu queria agradecer. Que a história dirige tudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa se apoiar em alguma coisa na vida, não é assim? Para tudo. Você não se apoiou nos seus pais, os seus filhos se apoiam em você. A vida é assim, né? Então vocês foram nossos pais, assim como o Dr. Jaime foi o pai de vocês, né? Então a gente tem um carinho muito especial e pode ter certeza que a gente só chama para cá pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Obrigado. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês, fechar o episódio de hoje. Muito obrigado. E pode ter certeza que foi um dos mais fantásticos que a gente fez até agora. Eu realmente não esperava, depois de tanto tempo, ser convidado para conversa com o Bial. Não, mas eu queria dar os parabéns a você pela iniciativa, porque eu acho que é muito importante a gente saber a história da nossa faculdade. Sim. Não só as dificuldades, mas também as vitórias. Hoje, nós somos a faculdade é aplaudida. Sim.
graças a Deus, formando mais de 3 mil pessoas. Sim. Hoje nós estamos numa cidade como a Jundiaí. E de qualidade, né? A qualidade de Jundiaí, a faculdade é boa. Jundiaí hoje é o 11º município do Brasil. Do Brasil. Num player de 5.670 Uma municípios. faculdade com nota máxima. Faculdade com nota lá em cima. É isso aí. Qualidade de vida boa. É isso então, Jundiaí é um negócio assim, mas assim, o que a gente tem visto é que muitas vezes as pessoas se esquecem, né? Quando a gente sobe a escada, Sim. você esquece os degraus. Sim. Os degraus lá de baixo vão Mas você ficando não para nasceu trás. lá em cima, né? Exatamente isso. Então tem todo Degrau a degrau. subida, né? Isso. Tem toda... Isso aí. Mas eu queria deixar aqui para você, além dos parabéns, dizer o seguinte, que eu tive a aventura de pertencer a uma segunda turma que foi maravilhosa. Realmente, a gente... Isso que eu fui lembrando agora. A gente, nem sempre nós nos vemos, todos pensam que a gente se não é frequente, né? Não é frequente, Sim. mas os verdadeiros amigos, Sim. eu acho que são como estrelas. Nem sempre você vê, mas eles estão ali. Estão lá. E quando você precisa... E brilhando. Você sempre vai encontrá-los. Que legal. Né? E a gente se encontra, cada vez que a gente rememora, são as mesmas histórias, mas são as pessoas... Nós tivemos uma convivência, tanto dentro da faculdade como fora, né? Muito... Depois de formado. Tudo. Tem outros colegas também, tem, que a gente participaram com a gente e participam, né? E eu quero que vocês saibam também que a gente tem esse mesmo carinho por vocês, apesar da disparidade de idade aí, né, da faixa etária, a gente tem vocês como espelho, né? Sim. É o que a gente falou, a gente tem que se espelhar em alguém para conseguir trilhar esse caminho, né, e fazer com que o caminho seja um caminho belo, né? Tentar fazer o melhor possível ali, né? Então a ideia nossa é justamente essa. Tentar trazer isso aí como se fosse um acervo audiovisual para que os próximos venham e tracem esse caminho belo que a gente tenta manter, né? Não, e é muito legal no meu caso. Por exemplo, eu fico muito contente do meu filho. Sim. Ser da 30ª, você o conhece muito bem. Sim, foi contemporâneo meu. Primeira turma. Enquanto eu estava no 5º ano, ele estava entrando. Um significado, assim... É fantástico, né? É muito estranho. Muito estranho mesmo. Tem horas que eu me pego falando, puxa, tem até um prêmio do Batuzeado, que é o prêmio César Miranda, ele foi regente da bateria. Sim, da faz bateria. Parte da história. Então, assim, a gente tem muito amor por essa escola, desde a fundação até hoje. Sim, hoje me aposentei compulsoriamente aos 75 anos de idade. E devo dizer a você que é um momento muito, você sabe disso, é um momento muito estranho quando você se aposenta. Imagino. Porque vem muita coisa na sua cabeça, né? Você sente um vazio, um vácuo, de repente, porque aos 75 institui-se a sua morte profissional. Sim. Você é incinerado. Sim. E eu fui aos 70. Eu vou dizer para vocês que eu já tive essa sensação, porque eu fui atleta profissional de basquete na minha vida antes da academia aqui, e eu tive essa sensação, e eu sei como é. Estranho. Né? Uma morte profissional. Né? É uma coisa estranha, e eu acho que mais novo, eu acho que até pior, porque eu acho que você não está preparado. Né? A cabeça nunca está preparado. Nunca está preparado. Eu acho que é bem por aí, pelo que você falou agora. Parece que a gente não tem como se preparar para isso, né? Porque no dia seguinte a sua aposentadoria... Eu já imaginei que eu vou sentir isso uma segunda vez, antes de ter a morte física. Você fala onde eu vou hoje. É terrível, né? Tem vezes que você até levanta, pega o carro, quando você está saindo da garagem, você fala, opa, não. É triste, é muito estranho né? isso, é estranho. É estranho mesmo. Andrezão, parabéns Imagina, a vocês. Eu agradeço a presença. Muito obrigado, doutor Luporini, doutor Reinaldo. Também não é tudo isso, porque eu gosto do single malt. Trouxeram Eu tinha avisado para trazer. Não foi por falta de aviso. Eu avisei que eu lembro de mandar mensagem, não foi por falta de aviso. Parabéns, muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês a presença. Agradeço demais, viu? Em nome da associação, de toda a nossa diretoria. Obrigado mesmo. Obrigado. Imagina, obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Ganhamos um presente aqui.